Estamos no ar com mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. E hoje conversaremos com Adnei Araújo, que é o presidente do CONEPIR, Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Piracicaba, que foi criado em 2012. E vamos falar aqui dessas ações, desse todo o processo de construção do conselho, né? Quais são as atividades. O Adnei Araújo também é uma pessoa muito, né, claro, envolvida dentro do movimento negro em Piracicaba, sobretudo em ações voltadas aí para a questão de formulação de leis, né? Então o CONEPIR ele tem uma atuação muito importante nesse aspecto e ele vai entrar, claro, pelo perfil do CONEPIR. Olá, Adnei, tudo bem? Boa tarde, Eric. Tudo Prazer, ótimo? prazer enorme falar contigo, viu? Igualmente. Seja muito bem-vindo aqui na live do Parlamento Aberto. Espero que você se sinta à vontade aqui para poder contar toda a história do CONEPIR, toda essa trajetória aí que vocês vêm construindo há quase, né, dentro do CONEPIR, enquanto CONEPIR, há quase uma década. Lá se vão pelo menos 8 anos desde a criação do CONEPIR, né, desde a publicação da lei. É claro que a demanda, enquanto demanda, é muito antes, a gente sabe disso, né? E aí a gente quer conversar sobre isso também. Então, sabe que para mim aqui é um prazer enorme recebê-lo aqui e, novamente, espero que você se sinta à vontade aqui, viu? Muito obrigado, Eric. Com certeza já estou à vontade. Que bom. Como a gente sempre começa aqui nas nossas lives do Parlamento Aberto, né? A gente sempre começa falando um pouco da conjuntura. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, a gente fala um pouco da conjuntura do coronavírus em Piracicaba. A prefeitura, como você sabe, Adnei, ela publica todo dia às 4 horas da tarde o radar coronavírus, né? Hoje, felizmente, não foi registrado de ontem para hoje nenhum óbito. Então, continuamos em termos de óbitos com os dados de ontem, que são 164 óbitos. É claro, infelizmente, muitas pessoas já faleceram por conta do coronavírus em Piracicaba, mas de ontem para hoje tem essa notícia que é boa, não tivemos nenhum registro de óbitos de ontem para hoje. Mas, por outro lado, confirmados com a doença foram mais 153. Piracicaba chega a 6.255 pessoas confirmadas com Covid-19, certo? É um número bastante alto. Se a gente pegar projeções que haviam aí no início da pandemia, imaginava-se que a cidade chegaria em torno de 4.500 a 5.000, então esse número já foi para os ares, né? Já estamos em mais de 6.000 e o nível de contaminados diariamente continua alto, né? Acima dos 150, já chegou a dar mais de 200, então realmente é uma situação bastante preocupante. E isso leva a um outro dado preocupante, que é a quantidade de pessoas que estão em tratamento da doença. Hoje são 1.464 pessoas. E tratamento, Adnei, são tanto aquelas pessoas que têm poucos sintomas e conseguem se tratar em casa, tá? Apenas ali tomando algum tipo de remédio mais paliativo, ali para questão de dor e tudo mais, e fica em casa, né? Mas também tem nesse número aqui de 1.464 as pessoas que vão se tratar nas redes hospitalares, tanto pública quanto privada, e tanto aqueles que usam leitos de UTI, né, que a cidade teve que, inclusive, comprar mais leitos durante esse período, instalar mais leitos, né? Chegamos a quase, aí, pelo menos a uma centena de leitos, de 53 que tinha no início da pandemia, chegamos a 100 leitos de UTI com respirador, que é para tratamento de Covid, e ainda o governo do estado, desde a semana retrasada, tem dito que já aceita, né, pacientes de Piracicaba lá no hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo. Então, é dessa forma que têm sido feitos os tratamentos aí, que são mais graves, que precisam ali de um acompanhamento maior do respirador e tudo mais. E ainda existem 933 suspeitos da doença. O dado positivo também é que de ontem para hoje, 48 pessoas se recuperaram da Covid-19, já são 4.627 pessoas que se recuperaram da doença. E sempre quando eu dou esses dados aqui, dos recuperados, Adnei, eu mando sempre aquela homenagem a todos os profissionais que estão na linha de frente, tanto da rede pública quanto da rede privada,
tantos médicos, enfermeiros, os próprios gestores também nesses lugares, né? Estão aqui falando do secretário de saúde, também do prefeito, dos diretores de hospitais, todo mundo que está aí batalhando para tentar vencer essa doença. E, para finalizar aqui nesse nosso recadinho, é o seguinte, a gente pede para quem puder, fique em casa e evite sair, caso tenha que sair, coloque máscara e higienize as mãos, né, porque a gente precisa realmente combater a Covid. Ainda apesar dos bons avanços aí de algumas vacinas, ainda está longe para conseguir a tal da vacina que vai aí definitivamente conseguir tirar o Brasil dessa pandemia. Mas vamos aqui hoje falar do Conepir, Adnei. A gente sabe, né, a sua história, você é um cara que está sempre na Câmara, está sempre ali envolvido com a política há muito tempo. O pessoal sabe que essa carinha de novo aí dele, essa carinha de menino dele, esconde uma história, antiga, né? Então eu queria que você começasse um pouquinho para falar com a gente aqui, Adnei, um pouco da história dessa demanda. Por que o Conepir foi necessário dentro do movimento negro em Piracicaba e também para a definição dessas políticas públicas que hoje existem na cidade? Me ouvindo perfeitamente? Perfeitamente, tá ótimo. Então, Eric, em 2012, nós tivemos um caso de racismo, não só um caso de racismo, e a provocação maior sai quando o professor, foi com o professor Noedir, que também vai estar aqui, antes de iniciar... Sexta-feira, antes de iniciar toda a minha fala, eu quero aqui parabenizar Marcelo e a professora, a professora é a doutora Lia, né, que esteve aqui, uma fala fantástica, dizer que vocês me representam. Muito obrigado pela maravilhosa fala e de nos contemplar com grande sabedoria. O Conepir nasce dessa necessidade. Quando houve esse caso de racismo, o professor fez uma comunicação a São Paulo, direto ao gabinete do governador. O governador manda o conselho estadual para cá junto com a professora Vânia. E o Djalma dos Santos, vice-presidente que conhecia a professora Vânia, ela falou, eu quero ver a presença da comunidade negra neste acariação que nós vamos fazer desse racismo que houve na escola. Estávamos lá e ali saiu uma grande provocação. Poxa, se eu vejo aqui uma grande parte da sociedade negra piracicabana aqui, por que vocês não têm um conselho? E aí bateu na gente aquela vontade de buscar um conselho. Eu já tinha sofrido um racismo antes e também não soube onde procurar. Ficou difícil dessa maneira. Onde procurar? Na época que eu procurei o INSPIR, futuramente eu ainda vou falar do INSPIR, ele falou, procure o sindicato da sua categoria. Eu falei, eu faço parte do sindicato. E o sindicato nós não tínhamos esse traquejo de trabalhar com essa temática do racismo, né? Então foi aí que eu me aprofundei e busquei mais conhecimento com outros pares, nunca sozinho. Essa é uma luta do movimento negro histórica de Piracicaba, hoje 42 anos do MMU, né? Movimento Negro Unificado, que começou aqui em Piracicaba com Sônia Veríssimo. Então, o movimento, nós estamos fazendo a roda virar. Os nossos antigos se rodaram a roda até um tempo, e nós pegamos e continuamos virando e trazendo sabedoria e conhecimento para os nossos mais novos, para que continue girando essa roda. Então, esse é o movimento negro. O movimento negro não nasce hoje. O movimento negro não é o Adnei. O Adnei é um menino fazendo parte do movimento negro. Eu não vivo de movimento negro, eu vivo para o movimento negro. Perfeito, legal. E é interessante que você fala dessa forma, né? Quando você fala assim, que foi caso de racismo, né? Que levou a essa provocação e que acabou unindo aí todo o movimento para construir o Conepir. Piracicaba tem vários pontos, né, históricos ligados, né, à questão do racismo, né? Inclusive, no ano passado, o advogado João Almeida ele ganhou um voto de congratulação da Câmara por ter sido defendido uma mulher de caso de racismo de Piracicaba, e um caso que chegou, até vou buscar aqui depois detalhes sobre isso, mas que chegou a ter repercussão nacional. Então, a gente tem esses casos, eu me recordo
desse caso com o professor Noedi Monteiro, deu muita repercussão na época. Na época eu também trabalhava na tribuna, me lembro de como isso foi realmente muito forte naquele momento e repercutiu, né? Mas aí, construir, como que foi a construção? A gente sabe que para fazer um conselho, Adner, não é tão simples, não é chegar ali, né? Existe toda uma articulação. Quem foram os atores dessa articulação, sobretudo no campo aí do poder público, né, que levou essa pauta adiante? Muito bacana, gostei da sua pergunta. O CONEPIR nasce como uma comissão. Depois desse caso da escola, formamos uma comissão que se reuniu por toda segunda-feira, toda semana, por durante 6 meses, para nós amadurecermos mesmo, né? O que é um conselho, como participa o conselho, o que nós queríamos desse conselho CONEPIR, não ser somente um conselho, e buscar direto com o poder público para ter esse conselho de políticas afirmativas em Piracicaba. Foi muito bacana. As nossas reuniões começaram no 3 de maio. No 3 de maio, na época, o presidente da Câmara cedeu para a gente também fazermos várias reuniões na Câmara. E de lá para cá, começamos a fechar ali aquele grupo bacana. Uma das grandes pessoas chave na formação do Conselho é Djalma dos Santos, e que muito insistiu, conhecia o pessoal, ele conhecia todo o trabalho do Conselho em São Paulo, fazia parte dos clubes negros do estado de São Paulo e do Brasil, então ele rodava bastante, é uma pessoa que tinha muita influência dentro do movimento negro, e foi trazendo toda aquela bagagem para a gente, fez a aproximação do Conselho Estadual, que muito nos ajudou, o professor Zito, a professora Vânia, a professora Elisa Lucas, e muitas mais pessoas aqui. Falar em nomes é difícil, a gente acaba esquecendo alguns nomes e esquece de alguns nomes. E pessoas que nos ajudaram muito tecnicamente como montar esse conselho. E o conselho passar a ser um conselho diferenciado dentro do estado de São Paulo, justamente porque nós temos essa aproximação com a Coordenadoria de Justiça e buscar reparações mediante aos casos de racismo. Muitas coisas ocorrem no movimento negro e as pessoas, eu acho que devia ser assim, e nós tivemos um outro perfil. Não vamos sair do achismo, vamos ver o que é direito, como caminhar, como essas vítimas de racismo ter apoio verdadeiro na justiça, como procurar esse apoio, entender das leis, principalmente, que nós até falávamos, tem que ter essa lei, tem que ter essa lei. Olha, Eric, temos muitas leis, a lei ela tem que ser cumprida, ela não sai do papel, nós temos muitas leis mesmo, né? O país ele se afirma racista em 1988, na Constituição de 1988, quando há dispositivos no artigo 5º, e onde afirma o racismo. Então, hoje, quando as pessoas falam, o país não é racista, não, nós temos leis que afirmam que o país é racista. E quando nós temos essa afirmação, nós temos que buscar dispositivos, junto com os governos, para que isso diminua e espere em Deus um dia que acabe. Com certeza, viu, Adner? Eu acho que essa é uma chaga nossa em termos de país, em termos de nação, que infelizmente estamos muito longe ainda, né? Eu tenho essa oportunidade de estar aqui no Parlamento Aberto, né, cara? É a oportunidade que nós temos enquanto jornalistas de poder conversar com outras pessoas, poder conhecer, e a gente vê uma realidade aí que ainda, infelizmente, ela é muito dolorida, cara, é muito dolorida, e acho que a gente tem que ser intransigente nessa luta, viu? Porque não vai ser só na base do tapinha nas costas e da conversa que vai resolver. Tem que ser com ação afirmativa, tem que ser com mobilização. Com certeza, esse é o caminho. E estou vendo aqui várias pessoas aqui, ó. O Adilson Abreu mandando aqui, ó. CONEPIR, grande conquista para a cidade. Não tenho dúvida, Adilson. Com certeza, é uma grande conquista. O Acácio Godoy falando assim, ó, presidente Adner me representa. Ubuntu. Me explica o que é Ubuntu. Eu já ouvi esse termo, né? O que significa? Só para o pessoal que não tem essa mesma familiaridade para entender. Eu resumo o Ubuntu, onde o irmão chega, ele sempre levará o outro, né? Ubuntu é estar junto e não competir, buscar soluções em conjunto. Mais ou menos esse resumo, o que se fala, né? E um historiador chegou numa
no lugar na África e falou para a criançada, aquele que chegar primeiro vai ganhar esse saco de bala. As crianças deram a mão e foram juntas até na linha e voltaram. Ele perguntou, por que vocês não competiram? Ele falou, porque aqui não há uma competição. Aqui nós vivemos em conjunto. O que um sofreu, o outro sofre. O que um ganhar, o outro ganha. Então, mais ou menos, representa muito o Ubuntu para nós no movimento negro, onde o irmão chega, sempre levará o outro. Então, o Conepir é Ubuntu. Bastante. Bastante, legal. Bastante. E quais ações hoje vocês estão hoje mais à frente, né, aqui dentro do Conepir? Quais são as principais preocupações do Conepir hoje, Adney? Olha, as principais preocupações, nós escolhemos o lado da educação. Cursos, palestras, participações em empresas e outros lugares. Para poder falar do que é o racismo e como conseguir inserir o negro no mercado de trabalho. Eu costumo dizer que o elo mais forte da corrente da escravidão ainda para nós hoje é o mercado de trabalho. Então, uma das grandes ações hoje é a educação e mercado de trabalho, saúde, moradia. São as bases da Lei 12.288, que é o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial. E, às vezes, quando nós participamos em outra cidade que não tem um conselho, o pessoal pergunta, mas o que o conselho vai fazer? Um conselho não faz mágica, nem tem uma fórmula de bolo pronta. Mas o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial é um pontapé para nós começarmos a fazer ações afirmativas naquele local. E lembrando que o Estatuto comemorou 10 anos segunda-feira, né? Foi no dia 21, né, de julho de 2010, assinado pelo então presidente Lula, em que o Estatuto foi promulgado no Brasil. Então, essa semana, inclusive, aqui, Adney, eu não sei se está isso no radar de vocês, mas ela Sim. tem como motivador, né, exatamente os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, que é uma importante conquista, né? Agora você ia continuar, desculpa, acabei te cortando. Desculpa. Imagina, tanto o Estatuto como a Afrodécada, muito importante, eu quero estar citando a Afrodécada aqui também. E o que ocorre? O Estatuto é um mecanismo com o movimento negro importantíssimo, só que as ações ainda não saíram do papel. Eu costumo dizer que é a emenda da Lei Áurea. Demorou 124 anos praticamente para sair o Estatuto e dar reconhecimento de direitos cívicos à população negra do Brasil. E o que ocorre? Lá fala de moradia, emprego, visibilidade aos meios de comunicação e outras coisas mais, esporte, alimentação, também a gente discute muito a alimentação, e são lutas e histórias de muitos anos. A nossa luta vem de muito longe. O que ocorre? O grande pulo do gato no Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, quando a gente para discutir com os técnicos. O Estatuto ele não fala de dinheiro. O Estatuto fala-se de aplicar, aplicar, aplicar. E como que a gente vai aplicar dentro do município se o próprio Estatuto ele não dá ali, não fala de dinheiro que venha do governo federal? Então, o governo municipal e o governo estadual, que cada um que se vire com a sua população negra. Então, é uma grande falha. Por vários anos, Eric, até é difícil, isso poucas pessoas escutam. Deputados e outros membros da Casa Legislativa Federal colocar a loteria de zumbi, onde poderia estar saindo um dinheiro, o movimento negro fazer um grande trabalho a nível nacional. Essa pauta nunca subiu. Essa pauta, poucos conhecem essa pauta. Assim como o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, nem 1/3 da população negra no Brasil conhece o seu direito através do Estatuto. Realmente é algo que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, sobre o momento que nós estamos, né, Adney? Porque eu percebo assim, eu até tenho, antes, aqui 2 anos atrás, eu era bastante ativo em rede social, cara, mas eu acabei me afastando um pouco, né, embora hoje eu esteja pela Câmara, mas pessoalmente me afastando um pouco, porque a gente vê que o empoderamento, né, a busca da representatividade histórica da população negra no Brasil, né, e como ela está ligada na formação do Brasil, ela criou, por um outro lado, até comentei isso ontem com o Marcelo, né,
uma resistência, ali, uma contra-resistência, na verdade, né? Muito agressiva, né? Diminuindo a pauta do movimento negro, colocando em xeque questões que, na minha percepção, e acredito na de você, também já eram questões bastante apaziguadas. As cotas, por exemplo, é algo que eu acho que nem deveria se discutir mais, porque é algo óbvio, né? Tão óbvio que... Só que isso tem sido atacado muito, né? E eu queria que você falasse um pouco desse momento que vocês estão vivendo, desses ataques contra pautas que são historicamente no movimento negro. E também vou lembrar aqui um outro caso, né? Até da busca de desfazer da história, por exemplo, de livros que se lançam para falar que zumbis tinham escravo, e aí diminuindo a imagem histórica de zumbi. Como que vocês veem essa situação, Adrien? Um momento lamentável. Como eu falava, na afrodécada, que começa em 2015 e termina em 2024, o que nós vamos escrever nessa afrodécada? Conquistas? Não. Infelizmente não. Nós estamos aí sofrendo derrotas e derrotas históricas, né? Começa com a CEPIR. A CEPIR, que teve status de ministério, passa para uma secretaria e ela passa adjunto da secretaria do ministério. Com isso, perdemos ali também o poder da CEPIR fazer a atuação no país. Tínhamos aí uma grande conquista a CEPIR. Com o enfraquecimento da CEPIR, então todo o movimento negro pede um grande contato com Brasília, onde tudo acontece, onde as nossas leis acontecem, e cada dia, se nós não tivermos ainda alguns parlamentares lá ao nosso favor, cada dia que acordamos estamos perdendo uma pauta. Cada dia que acordamos estamos perdendo uma pauta. Não tinha mais que discutir a lei de cota, muito pelo contrário, nós tínhamos que ampliar a lei de cota. E tá aí, várias revistas mostram que não são um blá blá blá, muito pelo contrário, nem um achismo. É tecnicamente comprovado em 10 anos o aproveitamento das cotas pelos negros do que em 100 anos, formando muito mais negros em 10 anos, em várias partes. Só que a equalização é tão grande, Eric, que quanto mais negros se formam, a distância ainda continua grande. Porque nós temos uma lacuna, como o Marcelo deixou ontem, muito bem explicado, essa grande lacuna da história, né? Que se hoje, Eric, o negro parar, o branco parar de estudar e o negro continuar estudando por mais 10 anos, nós não alcançaríamos ainda a quantidade de negros, de brancos. Só para você ver o furo que tem na história, né? Tão grande, isso nós conversávamos há anos atrás com o professor Hélio Santos, ele mostrava isso para a gente, que nós estamos, aí você passa a ter a dimensão do grande buraco que ficou na história, o quanto o negro ficou para trás na história. E hoje, Eric, muito mais é assim, quando tira-se o direito e a gente vai reclamar, o contraponto não tem argumentos, e eles já vão dizer que é mimimi. É uma maneira de nos desclassificar, nos tirar da nossa fala, né? Colocar como mimimi. E sempre nós estamos colocando, tecnicamente, o porquê. Temos ali DIEESE, INSPIR, tantos forças sindicais, bastante, que nos aliam nessa parte técnica. Instituto Étios, Faculdade Zumbi do Palmares. Então, se for falar de dados técnicos, nós temos dados técnicos bastante. E por que pedir aquilo e como foi conquistado. E, de repente, a gente acorda, já se perdeu certas coisas. Então, o crime hoje, um dos maiores crimes ainda do racismo é pela internet. O primeiro maior crime é a pedofilia. O segundo é a internet. Aquele covarde que se esconde atrás de uma tela e acha que pode falar tudo. E então, nós também estamos combatendo. Agora, na pandemia, muito mais, sério. Diminuiu o racismo na aproximação, porque todo mundo está aí recluso, estamos vivendo uma pandemia, mas pela internet você tem que ver absurdamente. Eu acho que já está quase indo para primeiro, né? Junto com a violência doméstica, que também tem cor, os jovens assassinados no estado de São Paulo e no Brasil, pelo estado do Brasil, pela nação, ele também tem cor.
né? Então, a gente está vendo isso aí, o que aconteceu nos Estados Unidos, Eric, eu sempre, nunca vou pregar a violência, mas o que ocorre no Brasil, quando há uma violência policial, é um racismo. Aqui, mas não, nunca é colocado como racismo. Nos Estados Unidos, rapidinho, eles já fazem esse link, né? E aqui abafa-se de não ser um racismo, e para você ver que isso é muito grave. Quando você não faz essa conotação do racismo, ele passa a ser natural. Então, matar jovens negros passa a ser natural. Realmente é uma situação que é evidente que nós temos que respeitar aqui, não estamos falando, né, o pessoal que está nos acompanhando aí, não é crítica à corporação, no caso, polícia, nem nenhuma das corporações, mas é uma situação que ela é real, ela é palpável, ela tem número, ela tem estatística, ela tem história, então você consegue, aqui nós temos, por exemplo, dentro dessa pandemia, inúmeros casos de pessoas que estão ali na casa dele fazendo isolamento social, e aí tem a tal da bala perdida, entre aspas, eu digo entre aspas, porque ela sempre acaba achando um corpo, e esse corpo normalmente ele é negro, ele está na favela, ele está numa comunidade, ele tem todo um problema social em torno dele. Então, isso é real, não estamos aqui falando sobre algo que não exista, ou que seja só teoria, né, de movimentos sociais ou de jornalistas, né? Mas é algo real, e eu acho que é importante você colocar, né? Você falou da questão do racismo. Tivemos aqui recentemente a história do desembargador lá que chama o guarda civil, né, de analfabeto, e o guarda civil é negro, também sofrendo um preconceito ali, um desrespeito até por aquele que tem uma formação e tem uma autoridade enquanto um agente do Estado. Realmente é uma situação que nós aqui poderíamos passar 4 horas falando de diversos casos, né, de racismo que nós temos enfrentado durante essa pandemia. Só colocar alguma... Tem bastante participação aqui, Adney. A Marli Pimenta mandando aqui parabéns, Eric, por um importante espaço, parabéns ao Adney. A Marli, eu tenho um carinho muito especial por ela, Adney, porque quando eu trabalhava na Tribuna, nós fizemos uma coluna que era para resgatar a história do 13 de maio, foi muito legal. Ela me mandava fotos do 13 de maio ali, falando dos eventos que havia, foi muito bacana esse período que nós tivemos esse contato. O Acácio está falando aqui, parabenizando pelo diálogo de qualidade, e o Abraão está fazendo uma pergunta. Referente ao Estatuto de Igualdade Racial, foi lançado em Piracicaba pelo Sindiban, em conjunto com o Coletivo de Combate ao Racismo da Regional CUT Campinas? É uma pergunta que eu estou entendendo que ele está falando. Ou é uma afirmação? É que aqui tem uma afirmação. É uma afirmação, foi isso, né? É uma afirmação. Então, o Estatuto de Igualdade Racial foi lançado em Piracicaba pelo Sindiban, em conjunto com o Coletivo de Combate ao Racismo da Regional, que é da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que fica aqui em Campinas. É isso, né? Correto, foi na Câmara dos Vereadores, um dia brilhante. Então, isso é importante se colocar na história, a participação sindical dentro do movimento negro e a grande importância, né? E o Marcelo relata isso, foi fantástico. Na época, o Ramatiz também esteve presente, que também foi presidente do INSPIR, era na época presidente do INSPIR, e a CUT foi uma das centrais, uma das primeiras centrais a falar do negro no mercado de trabalho com mais firmeza, com pauta, e aí vem trazendo todas as outras centrais se importando com esse tema. Mas a CUT é número 1 dentro do país nesse assunto. Você tem uma participação também, é interessante você falar da questão sindical, porque você também tem uma participação dentro do universo sindical, né? Inclusive, eu não sei se você ainda, desculpa até, se você ainda está no Conesp, né? Mas eu lembro que você já esteve no Conesp em algum período, não teve? Eu tive nessa grande escola chamada Movimento Sindical, essa grande escola chamada Conesp, do que eu só tenho a agradecer. Eu estive no movimento sindical por 25 anos, não estou mais dentro do setor da alimentação, que só tenho a agradecer o quanto me engrandeceu, o quanto que eu aprendi com o movimento sindical, e até dentro do movimento negro é importante assim, várias pessoas com várias pautas, ninguém fala tudo, o Conepir não fala por todos, nem fala tudo, e eu me direcionei dentro do movimento negro, o negro no mercado de trabalho.
né? Então, as secretarias que nós temos dentro do CONEPI, então saúde, educação, trabalho, moradia, é, cultura e por aí vai. E isso era muito importante. Então, você pega uma pessoa para falar somente na área do direito, você pega uma pessoa para falar somente no trabalho. E para você ver, nessas nossas reuniões, nós fizemos a primeiro encontro de trabalho decente em 2012. Olha que interessante, Eric. E com técnicos do DIEESE, Coordenadoria de Justiça, Conselho Estadual e sindicatos. E o INSPIR. Naquele momento, nasce uma proposta, que a presidente naquele momento era a Dilma, nasce uma proposta, sai de Piracicaba, o porquê não há contratação federal de negros como cota. E nasce de Piracicaba. E dali 2 anos, essa proposta foi assinada e nasce aqui em Piracicaba. Para você ver a importância que Piracicaba tem no movimento negro a nível nacional. E o 2015, ela assinou, foi mais ou menos isso, foi assinado em 2015, e essa proposta nasce em Piracicaba. E sai para uma pauta do INSPIR, que vai para centrais sindicais a nível nacional, e depois foi assinada. Então, olha a força que o movimento negro tem, e quando se reúne com outros, ninguém faz nada sozinho. O movimento negro, por si só, ele não anda, mas ele também não pode ser subrepresentado. Temos que ter, assim, a nossa pauta, levar a nossa pauta, a exigência da nossa pauta. Na nossa conferência, na primeira conferência de Piracicaba, que era a terceira nacional, nós tiramos uma pauta, Eric, fantástica, que era a época da farra do dinheiro do BNDES. Várias empresas pegando dinheiro do BNDES. E nós colocamos o quê? Todas as empresas que pegassem dinheiro do BNDES, que elas tivessem lá uma pauta e na filosofia da sua empresa, a prática de ações afirmativas, né? E isso foi contemplado a nível nacional. Fantástico, saiu de Piracicaba, juntou com Campinas, juntou com mais outras partes da redação, a redação era boa, passou em São Paulo e foi para a nacional. Aí eu te pergunto, saiu do papel? Foi por falta do movimento negro sair do papel? Olha a importância, uma discussão tão importante, né? E saiu do papel. Complicado, viu, cara? É difícil. É triste. Você fala, me dá muita angústia quando eu ouço isso. Ontem, na conversa com o Marcelo aqui, eu também fiquei bastante angustiado, cara, por sentir que às vezes a gente está preso num universo de forças que não deixa a coisa caminhar da maneira como precisa caminhar, né? E aí esse bolo que a gente vive de injustiças, de desigualdade, de falta de oportunidade, realmente é uma situação muito complicada. E é interessante que você tenha puxado a questão sindical, Adrien, né? E é por isso que eu lembrei, né? Aqui acabou na nossa pauta, acabou não estando no nosso radar aqui, mas eu me lembrei que você era do CONESP, né? E pelas diversas vezes que nós já tivemos oportunidade de conversar, e aqui o Abraão coloca, né? Os sindicatos foram as primeiras organizações que deram palavra aos trabalhadores, principalmente aos negros. E a pauta sindical, ela é totalmente sincronizada com a pauta que você falou do início sobre a questão do mercado de trabalho, né? E como você vê isso hoje, cara, com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, de que maneira o movimento negro, dentro dessa perspectiva sindical, tem se organizado para resistir a esses ataques? E também, aí eu penso não só em Piracicaba, mas em questão nacional, e também para tentar buscar uma reversão desses ataques. Sempre quando se fala assim, perca, ela não coloca-se cor, né? Não colocam essas leis. Mas nós sabemos que ela vai estourar, e onde ela vai estourar, começa já com o negro no mercado de trabalho. Nós estamos hoje um grupo nacional com uma pauta voltada a... Justamente quando ocorre todo esse clima de falar do racismo. E por que falar do racismo no mundo? Pela violência.
não é nenhuma pauta, é difícil, duro, né? A gente subir uma pauta de reivindicações quando o acontecimento da provocação dessa pauta é a violência, é um atentado contra um ser humano, um atentado contra a vida. E nós vamos vendo que isso fez uma grande provocação de formarmos redes de núcleos nacionais, de sentar com as empresas, e isso nunca é sem o sindicato, dificilmente, não tem como andar sem o sindicato, mas você conseguir inserir nas pautas de acordo coletivo gatilhos e dispositivos que vai minimizar ou até não deixar que seja afetado por esses desmontes que estão sendo feitos do governo em leis. O INSPIR fez uma cartilha, foi a primeira cartilha a nível nacional com o DIEESE, com todos os acordos coletivos de todos os sindicatos que colocaram as suas pautas, mostrando o que eles tinham de dispositivo que diminuía essa diferença, trazia aí ações afirmativas. O primeiro no país é o bancário, a nível nacional. Depois vem os químicos. E aí vem várias categorias, mas são os dois maiores que vem aí. Então, quando você fala disso aí, ter essa aproximação, montar pautas junto com o movimento sindical para que diminua e essas empresas possam fazer uma coisa que é muito louca. As empresas colocam lá a sua comissão de ética, isso, aquilo, outro, e você vai ver na prática, não ocorre, Eric. Eu tenho 25 anos registrados numa empresa. Eu entrei em março de 91, saí em 2017, e março de 2017, no dia 1º também. Foi 25 anos contado. E, de repente, teve um gerente negro, um gerente de produção negro. Gerente de produção, não, quero gerente de planta. Gerente, tem 25 anos, dois negros no RH, uma mulher e um homem, por um certo tempo. E na produção não teve nenhum. Teve um, muito pelo contrário, teve um, eu lembro. E quando a gente fala do bancário, é muito interessante quando o Marcelo fala, assim, é uma exposição do bancário, porque todo mundo tem acesso à rede bancária. Mas, como sindicalista, eu tive acesso a grandes empresas a nível nacional, e onde eu chegava lá e sempre contava a cota de um. E eu falo aí grandes empresas mesmo, grandes empresas multinacionais, transnacionais. Eu tive a oportunidade no setor da alimentação de percorrer o estado de São Paulo todo, e até fora do estado de São Paulo. E nessa visão de ativista negro, você contar num escritório 1.000 pessoas, 2 negros. Então nós vamos continuar contando cota de 1, nós vamos continuar contando cota de 2, né? E isso, quando a gente coloca na pauta, e quando você vai falar com o empregador, como que funciona a cota para o negro aqui? Não tem cota. Eu falei, por isso que não tem negro? Não, nós temos negros. Eu falei, eu não vi. Isso foi uma conversa, quando eu fazia parte do movimento sindical, num acordo salarial numa mesa, e quando você coloca isso também, eles torcem o nariz. Outro dispositivo muito bom para os sindicatos é o selo diversidade do governo do estado de São Paulo. Colocar em pauta para que as empresas façam parte desse selo diversidade, onde dá oportunidade. E a gente tem esse retorno, é fantástico. Numa mesa de negociação, um amigo senta comigo e fala assim, quando você colocou aquele dispositivo na alimentação, hoje a minha irmã, que tem uma educação sexual diferenciada, hoje ela está empregada. E por causa daquele gatilho que você conseguiu colocar, você fala, poxa, que fantástico. Né? Então nós não estamos falando só do negro. Quando fala-se do negro como minoria, eu quero deixar bem claro, uma minoria representada, uma minoria de visibilidade. Nós somos maioria no país, subrepresentada. Isso tem que ser muito bem claro. Nós somos minoria de representatividade, mas nós somos a maioria no país. Perfeito, Adney. Muito, muito importante isso que você está colocando. Realmente a gente fica... às vezes eu fico aqui, né? Eu tenho que... Pessoal, a gente faz a pauta e eu tenho que... Você terminar uma resposta, eu tenho que fazer outra pergunta. Mas às vezes eu fico perdido, cara, porque é tanta bombardeamento mental de informação que eu acabo... Confesso para você que eu acabo perdendo um pouco
a minha noção aqui. Mas aí eu queria voltar um pouquinho na questão. Ó, várias pessoas participando aqui, ó. A Marilda Soares aqui mandando parabéns pela iniciativa de debater o tema. A Júlia Martins mandando umas palminhas para nós aqui. Legal, fico feliz aí pela participação de todo mundo. E tem aqui também Cristiane Berenice. O Adrien poderia falar um pouco do caso de racismo que teve envolvendo uma grande concessionária de veículos. A sua luta foi um marco para a causa. Eu ia entrar sobre um caso de racismo que nós tivemos em relação a uma auxiliar de enfermagem do programa de assistência domiciliar. Mas como a Cristiane está colocando esse caso aqui, primeiro fala do caso dela, depois a gente entra nesse outro caso aqui. Apesar do município de Piracicaba, através da prefeitura, ter dado todo o apoio, a gente quer dizer, colocar isso bem claro. Trata-se não da prefeitura, mas um caso de uma funcionária, mas o qual o responsável da funcionária é a prefeitura, Secretaria de Saúde. Isso tem que estar bem claro, né? Não foi o secretário de saúde que fez, não foi o prefeito, mas sim é responsável pelo setor. Isso tem que ficar bem claro. E, Eric, nós temos, infelizmente, esse tipo de situações, né? A prefeitura dá todo o apoio para o Conepir, tudo que precisa sempre teve à frente, e de repente há um caso desse no município. E tem que ter essa atenção, sim. Estamos correndo atrás. Só para exemplificar o pessoal que não sabe, as servidoras, que é uma técnica, uma auxiliar de enfermagem, elas acusam uma coordenadora do programa, que é o programa de assistência domiciliar, tá, de perseguição e ofensas em uma rotina de quase 2 anos, né? Então, só para o pessoal saber, a gente, lógico, não vai citar nomes aqui, né, mas só para você poder continuar aí na sua explicação, Adi. Mas foi muito bom você citar isso aí, Eric, porque assim, o dono da dor sabe quanto dói, 2 anos. Será que essas duas, elas combinaram de falar, vamos falar que estamos sofrendo racismo aqui? Não combinaram, gente, sabe? Quando chega o relato delas, eu não posso tomar partido. O Conepir não é órgão julgador, mas o Conepir é, sim, responsável quando chega essa denúncia, levar essa denúncia para a Coordenadoria de Justiça, na Lei 14.187/10, que é a única lei que pune os atos de racismo dentro do Brasil, exclusiva do Estado de São Paulo, né? E pouco usado também, Eric, pouco usado nos municípios, pouco usado as pessoas que procuram no caso de racismo. E nós encaminhamos direto para a Coordenadoria de Justiça, passa por um setor, uma comissão que vai julgar se aquilo cabe como racismo, e está sendo nesse âmbito da Lei 14.187, que elas estão tendo todo o respaldo da Coordenadoria de Justiça do Estado de São Paulo. E é lamentável. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que o racismo, a pedofilia e outras coisas mais, o machismo, nada disso se combate com silêncio. E elas procuraram o direito delas, e o Conepir está com elas até o fim. É um processo aí que vai durar aí por um certo tempo, mas essa é o tipo de resposta que nós temos que dar para a sociedade. Quando chega o Conepir, ter sim uma resposta para a sociedade. Em momento algum, tem gente que fala, o Conepir está de parte da prefeitura, vai se omitir. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Conepir é um braço para trabalhar com o executivo, legislativo e judiciário da sociedade civil negra organizada. Então, tudo que chegar ao Conepir, nós vamos estar buscando sim, e estamos buscando resposta para esse tipo de racismo, e que não ocorra em mais nenhum órgão do município de Piracicaba, na saúde, na educação, no trabalho, em lugar nenhum, na cultura. Isso nós esperamos que não aconteça. E se acontecer, o Conepir vai estar lá sim, e nós estaremos com a mão de ferro. E volto a dizer, o Conepir não é um órgão julgador, mas jamais abandonará a vítima de racismo. Perfeito, legal. Até porque existe um departamento jurídico dentro do Conepir justamente para fazer, né, toda essa... Departamento jurídico, eu digo assim, um serviço jurídico, né, voltado justamente a isso que está colocando, a orientar, a buscar. Eu acredito que, né, isso aí tem que acontecer, mas é claro, existe todo um tempo de justiça, um tempo de processo que precisa ser respeitado, né? Ninguém aqui também quer julgar ninguém sem todo o devido processo.
possibilidade de defesa. Estamos aqui respeitando tudo que a gente entende que é caro para nós enquanto sociedade, que é o direito à justiça mesmo. Né? Ninguém está querendo vingança, estamos querendo justiça. E aí tem o caso que a Cristiane Berenice colocou aqui, que o Adney poderia falar um pouco do caso de racismo que ele teve envolvendo uma grande concessionária de veículos. O que foi esse caso que ela está citando? Só para aproveitar aqui a nossa participação também, o pessoal que está querendo saber da sua história, Adney. Olha, foi aí que eu vi que nós tínhamos que ter o Conepir em Piracicaba mesmo. Quando ocorreu esse caso comigo, não tinha o Conepir na cidade, e eu bati em várias portas. Fui para São Paulo, batendo em várias portas e buscando resposta. O que eu queria era a resposta. E quando eu entrei numa concessionária com meus filhos, era 11 horas, deu 10 para meio-dia. Eu trabalhava nessa época na Câmara dos Vereadores também, como assessor, e eu estaria voltando, passei para pegar meu filho na escola, lavei o carro e fui levar o carro para trocar. E era um sonho de família. Eu fui com meus filhos. Eles iam escolher um carro junto comigo, nós íamos trocar o de carro. E eu fiquei 50 minutos sem ser visto dentro desta loja. No final do processo, eu coloco assim, né, erroneamente, que ainda eu gosto, assim, esse processo foi eu e o meu irmão Adilson que escrevemos todo o processo, toda a denúncia para o Ministério Público. Então, ali foi uma escola para mim. Foi uma escola para mim. De aprendizado, para quê? Justamente para que outro não sofra o que eu sofri. Quando eu saí com a minha filha, Eric, foi assim a gota d'água. Quando eu saí, minha filha fala assim, pai, por que nós não fomos atendidos? Que resposta que você dá para seu filho? E aquilo ficou um nó na minha garganta. E ali, esse processo me ensinou muito até como agir no sindicato, como agir quando isso ocorre com outras pessoas. Uma coisa que eu quero deixar aqui, Eric, que isso é importantíssimo. Antes, você sofreu racismo. Antes de você ir para a mídia, de você ir para Facebook, de você ir para jornal, por favor, faça o boletim de ocorrência. Eric, nós estamos com inúmeros casos que a pessoa acabou perdendo. A hora que ela relata todo o racismo, mas ela foi para a mídia e não foi se defender juridicamente. Isso é muito importante. Primeiro passo, fazer o boletim de ocorrência. Depois você torna público esse caso. Então, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, que uma coisa que ocorreu no meu processo também, e quando foram procurar se nós tínhamos feito o boletim de ocorrência, essa denúncia já tinha sido aceita pelo Ministério Público. Mas, então, tudo isso aí dá uma bagagem para a gente. Eric, falamos aqui de retrocesso, de perca, mas eu queria falar aqui rapidinho, que eu estou vendo que o tempo, nós estamos aqui com o tempo também, as conquistas que o Conepir teve. O Conepir teve muitas conquistas. Justamente, era a próxima. Eu ia caminhar para isso aqui. Só para explicar aqui, ó, quem fez a pergunta aí do caso da concessionária foi o Martin, né, que é o jornalista da Câmara lá também, meu colega lá no Departamento de Comunicação. É que ele está usando o perfil da esposa dele, por isso Legal. Que eu li o nome dela aqui. Mas vamos lá, vamos falar de conquista, vamos falar do que é bom, cara. Fique à vontade. Então, o Conepir, na primeira conferência, a primeira conferência do Conepir, que era a terceira do país, para você ver como nós estávamos atrasados com o conselho, né? Ia haver uma terceira conferência no país, a nossa era a primeira. Nós participamos da primeira e da segunda. E ali saem propostas para o município. Né? Elencamos 10 propostas para o município. E foi muito bacana também, como se deu a conferência de Piracicaba. Não tínhamos experiência em fazer uma conferência. Mas, Eric, novamente, eu participei de 3 conferências nacionais da Força Sindical e eu trouxe essa experiência da conferência do movimento sindical, a didática, a maneira de se aplicar a conferência. Eu peguei igual do movimento sindical e coloquei para ser a Conferência da Igualdade Racial. E nesse dia, a Coordenadoria de Justiça e o Conselho Estadual veio participar, nos auxiliar. E quando ele chegou, ele falou assim, poxa, vocês estão fazendo uma coisa diferente que nem São Paulo fez. Aí eu falei, poxa, que legal. Ela falou, não, o método que vocês estão fazendo é muito legal. Então, o método foi muito legal, totalmente participativo. Isso que é legal. Todos que estavam ali participaram. Não foi tirado o direito de ninguém de fala, de propostas. Bem democrático. Totalmente um espaço democrático.
E aí a gente conquistou ali a Lei 14.995, que é o Disque Racismo Piracicaba. A grande importância que tem o Disque Racismo em Piracicaba. Que aí nós vamos falar de dados técnicos. Quando fala quantos racismo teve em Piracicaba, e aí foi notificado. Quando a pessoa entra em contato com o 56, dali 7 dias nós estamos entrando em contato, no máximo 7 dias entrando em contato, dando uma resposta para essa pessoa, como se lidar com aquela situação. Outra coisa que veio é a obrigatoriedade do hino da negritude. Né? Quando passou para a Câmara, o pessoal não entendeu. Vai tocar o hino da negritude todo dia? Não, mas toda vez que for. Vamos falar aí de eventos cívicos negros, tocar o hino da negritude para que todos possam conhecer do professor Eduardo Oliveira. Aí veio a outra grande conquista, o convênio com a Câmara de Piracicaba e com a Prefeitura da Lei 14.187, São Paulo contra o Racismo. Então, há um convênio. Se é uma lei, por que há um convênio? Para que o município divulgue. Para que o município divulgue. Simplesmente o convênio é para que haja uma divulgação da lei. Você sabe que aquela lei que a gente fala, a lei que pega e a lei que não pega. Né? Então, para que essa lei saia do papel, a divulgação. Nós fizemos ali o DVD Herói de Todo Mundo. Foi feito 800 DVDs para levar para as escolas, atendendo a Lei 10.639. Outra coisa ali, conquistas, muito bom. O livro de autoria do professor Aldilson, né? Movimento Negro, Consciência Negra em Movimento, com mais de 200 personalidades. Esse livro também, atendendo a Lei 10.639, foi para todas as escolas do município de Piracicaba, para nós podermos contar a nossa história. O ambulatório da anemia falciforme, que ainda é uma briga, uma grande conquista, ele teve visibilidade, nós vamos estar voltando aí com a Secretaria de Saúde, porque não concordamos ainda como está o ambulatório de anemia falciforme, mas é uma conquista, não podemos deixar de dizer. A confecção de mais de 10 mil CDs e DVDs do hino da negritude, que nós levamos para as escolas e para a região de Piracicaba, onde o CONEPIR sempre é solicitado para reuniões e palestras. Ali, a criação do Dia dos Orixás, dando voz e visibilidade às religiões de matriz africana, que é movimento negro. Escola de samba é movimento negro. Hip hop é movimento negro. E são várias coisas que eu posso citar aqui, o que fazem parte do movimento negro. Então, hoje, o Dia dos Orixás acontece, sim, onde as pessoas das religiões de matriz africana se reúnem aqui no Engenho Central e se dá uma festa muito linda. Esse ano, infelizmente, não pudemos ter pela pandemia. Quantas coisas nós não tivemos pela cada pandemia. Aqui, nós tivemos um termo de ajuste de conduta, praticamente o primeiro a ser feito por um conselho dentro do Estado de São Paulo, junto com a parceria que nós temos com a OAB, que também a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da OAB nasce de uma provocação do CONEPIR. Mais uma conquista para Piracicaba. E ali saiu um TAC para a Coordenadoria de Ensino do Estado, na região de Piracicaba, e como se comportar quando tem um caso de racismo. A resposta rápida, isso é muito importante, Eric. A resposta no ambiente de trabalho, a resposta na escola dessa coordenadoria, como que responder a esse caso de racismo. Né? A confecção de material, se a polícia me parar. Nós não só confeccionamos esse material, como o CONEPIR teve uma grande reunião com o comando da Polícia Militar, o ano retrasado, e fomos convidados novamente para esse ano, mas infelizmente, por causa da pandemia, não tivemos essa aproximação. E esse folder foi distribuído nos terminais de ônibus e outros lugares, junto também com o Disque Racismo 156, levando informação para a população numa abordagem policial, que é isso que nós queremos falar. Nós não queremos falar jamais mal da corporação, mas os malfeitores, eles têm que pagar. Quando você... Rapidinho aqui, Eric, quando nós falávamos hoje de acordar todo dia com uma informação de perca, hoje subiu na Câmara em São Paulo a retirada da ouvidoria da Polícia Militar pelas grandes reclamações que está tendo. E quem que reclama? Né? Aí, como fala assim, da mortalidade, do avanço da agressividade que ocorre e tem o cor da pele, né? E isso não é culpa da corporação, mas a corporação é responsável por aqueles que fazem esse ato.
e buscamos a justiça e a reparação. A lei, nós demos, o ano passado, 80 palestras entre faculdades e escolas, e destacando também aqui o Instituto Baronesa de Resende, onde o professor Adilson foi lá falar de africanidades e religião. Muito fantástico. A lei de cota, a lei 8.556, que é a lei de cota aqui do município, né? Nós fizemos seis meses, na época do prefeito, então, o Gabriel Ferrato, 6 meses de discussão, que a lei de cota, nós vimos que ela tinha algumas pegadinhas ali que desfavoreceu o negro. Então, você já sabe, a lei de cota ela já é mal vista. E ainda de uma maneira, quando um negro ele opinava pela lei de cota e certas coisas tinha punição, hoje eu posso afirmar para você, não dá tempo de a gente falar nela na sua totalidade aqui, mas é uma das melhores leis de cota do país. É uma das melhores leis de cota do país. E temos também o quê? Fiscalização para que seja aplicado tudo que foi colocado em papel. Isso é muito importante. O convênio com a CIP, quando nós fizemos aqui em Piracicaba é lei, racismo é crime. Então, foi feito o adesivo, o convênio com a CIP para ser colocado em todo o comércio em Piracicaba. O convênio com a Secretaria do Trabalho e Renda, para que nós fizéssemos aí cursos com recorte racial e a busca do mercado com recorte racial, mesmo sabendo que não podemos ter reserva de vagas, mas que desse a importância para que se pudesse, pelo menos, disputar essa vaga, né? A confecção de material da Lei 10.000, da Lei 156 diz que é racismo em Piracicaba, e para quem participou da conferência estadual, foi 500 pastas, 500 participantes, e todas as pastas tinham material do CONEPIR, só para você ver a importância que o CONEPIR tem, e participou junto com a Coordenadoria de Justiças. Ali nós mandamos a história de um negro e o hino da negritude do outro lado. Na época nós não tínhamos, nessa totalidade de 500 Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, mas o município tem um acordo com a gente, de cada 2, 3 meses estava rodando uma remessa para nós podermos trabalhar a nível de aglomerado. Então, olha, são inúmeras conquistas que nós temos. Nós fizemos aqui também, depois dessa, o outro encontro trabalho decente com o SPIR, na Secretaria de Trabalho e Renda, e com os sindicatos, para mostrar o quê? Para mostrar para o sindicalista essa visão do ativista negro, como que se dá o racismo no mercado de trabalho e como que podemos tirar essa lacuna, como podemos ter em papel, em acordos coletivos e diminuir essa situação. Então, nós fizemos bastante coisas, temos muito mais a fazer. O tempo nosso é curto, infelizmente, mas não estamos aqui para fazer... O movimento negro não é um movimento negro de chorar migalhas de mesa, muito pelo contrário, e nem de mimimi. O movimento negro é um movimento negro de Piracicaba e do Brasil, um movimento negro sério. Um movimento negro que, se deu um passo para trás, era para refletirmos como daríamos 10 para frente. E nunca se omitir, e nunca se encovardar. Eu queria aqui agradecer, fazer os agradecimentos rápidos aqui, que a gente temos um tempinho aqui. O Movimento AR, que também está junto com a Zumbi do Palmares, ele nasce também, deixe nós respirarmos. O Movimento AR, o Movimento AR, a Beleza Preta, Piracicaba, o Movimento dos Aflitos São Paulo, que também o Centro de Documentação hoje faz parte desse movimento, a LB Limeira e a União Afro-Brasileira, o AB, que é muito bom nós podemos participar desses movimentos, que ali acontecem as coisas a nível nacional. Hoje, quando eu falo para você, rapidinho, a primeira coisa que sobe estão tentando subir um documento na Câmara dos Deputados para retirar a ouvidoria da Polícia Militar. Então, esse movimento a nível nacional, esses núcleos são muito importantes, nós estamos participando, para não ter aquela pegadinha, não ter fake, e a gente saber rápido o que está acontecendo e tomar as medidas. O movimento negro não está dormindo, de jeito nenhum. Adnei, só tenho a agradecer, muito obrigado. Fico assim, realmente para mim é um prazer, é uma satisfação poder falar com você. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas você aí já deu todos os agradecimentos, isso é importante. Lembrando, a questão da ouvidoria, ela atenta contra a lei de acesso à informação, tá, gente? Então, é coisa que o Parlamento Aberto tem aí muito em cima, porque a gente é baseado nessa lei muito importante aí, que está no Brasil desde 2011. Adnei, um grande abraço, meu querido. Precisando do Parlamento Aberto, que a gente puder fazer
estamos à disposição. Ó, tem mais 15 segundinhos aqui para você mandar um abraço. Primeiramente, eu quero agradecer aí a todos os profissionais da casa, na pessoa da Valéria, na sua pessoa, e de Martin, sempre fantástico, sempre nos recebeu o Movimento Negro muito bem nesta casa. Vai cortar, hein? Vai cortar. E quero deixar aqui a nota de falecimento do professor Osmar Gaspar,